Gente, estamos aí para mais um Syncap do Rerê Mapeamento Crítico da Web3 Dev com a Ana, o Vini Black, o André, e hoje com a presença da Esther aqui com a gente, muito bem, maravilhoso. Temos uma exploração interessante, hoje nós vamos fazer um mergulho na holacracia. Desculpa, gente, eu só passei o material para vocês hoje, vocês devem ter visto ali no ponto de contato Rerê no Telegram, mas deu para sentir que tem um volume grande de organizações que usam a holacracia, né? Deu para sentir ali, não é pequeno. Também passei um software que foi baseado na holacracia, que é bastante conhecido, que é o Glassfrog, né? Ali para vocês darem uma olhadinha. É um software, né? Estou chegando aqui, né, muito entusiasmado. O dia está quentíssimo para variar, assim, vários fluxos cocriativos. Eu vou deixar um convite antes da gente começar a fazer nossos check-ins aqui, né? E abrir os trabalhos. Nessa semana, tá, Ana, Vini e André, nós vamos celebrar a manifestação da lua crescente na madrugada de quinta para sexta, às 2h07 da manhã. Eu quero ver quem chega nisso. Acho que não vai, acho que só vai ter eu celebrando, basicamente, mas beleza, não tem problema. Eu faço o registro, né? Então fica aí o convite para quem tiver às 2h07 acordado, né, na madrugada de quinta para sexta, de chegar para a celebração. Então, estou chegando bem. E eu passo, deixa eu ver, eu vou passar para a Esther, porque a Esther, ela pousou praticamente junto comigo aqui. Esther, querida, faça o check-in, fica à vontade, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde. Então é isso que o Vini já falou mesmo. Estou aqui para explorar. Eu não vou dizer que eu estou perdida, eu estou conseguindo agora entender um pouquinho mais, acompanhar lá no Telegram. E aí eu vi a listinha que você colocou lá, achei bem interessante, né? Tem muita empresa mesmo, vi muita da Holanda, dos Estados Unidos. E o Brasil eu só vi uma, mas eu quero entender um pouco melhor o que é essa nova organização aí. E é isso, estou curiosa para aprender. Obrigada, gente. Você passa para quem, querido? Você pode passar para o Eu não Luiz? peguei esse costume ainda, eu passo para Ana. Opa, chego bem. Essa semana um pouco me sentindo mais centrada e achei interessante o material compartilhado, por mais que ainda não me debrucei sobre ele, entusiasmada para seguir o aprofundamento sobre a holacracia. E prazer te conhecer, Esther, também. Espero que a gente possa Muito obrigada. contribuir com o seu projeto. Passo a palavra para o André. Oi, pessoal, muito prazer, né? Seja bem-vinda, Esther. E sempre chego bastante animado, né, com os movimentos que a gente vem fazendo. Então sempre é um passo, né, que a gente dá quando se encontra e vamos trocando referências, fazendo nossa rotina, né, de rotina de memoração. Acho muito válido. E estamos aí para trocar, né, digamos, figurinhas. É sempre uma oportunidade de aprender, né, de rever, né, conceitos que às vezes a gente tem em mente. E é isso. Passo para o Vini. Alô, tá me ouvindo? Acho que sim. Bem-vindo aí, Esther. Chego essa semana bem feliz, bem de boa, bem tranquilo. Não muito para falar, não. Curioso, não dei uma estudada como queria em holacracia, mas eu dei uma lida naqueles links que a gente já tinha. Não, tentei absorver o máximo, só que, sei lá, posso me surpreender no meio da dinâmica aqui, lembrar as coisas e do nada dar um boom e é isso. Então, passo bem aí, acho que volta a palavra para ele. Então vamos lá, gente. Vamos começar pela nossa memória, né? Ou como vocês gostam de chamar de memória-ação. Memória com ação, não tem problema nenhum. Começando por você, Ana, querida. Vamos abrir os trabalhos com você. Qual é a memória que você faz da nossa exploração da semana passada? Dá o seu contexto. Aproveita que a Esther aqui, você já faz um acolhimento, dá um contexto para a Esther. Né? É um bom exercício, aliás, fazer sempre dar uma contextualização, né? Jogando luz daquilo que foi para você os highlights, né? E os insights, as coisas que você achou que foram muito interessantes e as caídas de ficha que você de repente teve aí
para você na exploração da semana passada. Fica à vontade, vamos lá. Legal. A gente vem de alguns encontros, né, com um olhar sobre as organizações orgânicas, organizacionais orgânicas, meio que separando cada uma dentro do seu espectro, né? A gente ainda não chegou nas orgânicas organizacionais, mas a gente já olhou para a sociocracia, né? E aí a gente, na memória, recapitulou um pouco sobre o que a gente capturou ali desse estudo, né? E aí a gente iniciou o processo de conhecer a holacracia e se baseou no material da Holacracia Brasil como referência, fazendo uma leitura ali de um guia bem ilustrativo, um infográfico que deixava claro quais são os elementos ali desse framework. A gente pôde perceber que não é um trabalho de compreensão instantânea, né? São vários encontros que vão construindo esse conhecimento em nós. Então, a gente teve a oportunidade de tirar várias dúvidas ali sobre as diferenças entre sociocracia e holocracia, porque quando a gente estava debruçado sobre a sociocracia, meio que a gente foi entendendo as diferenças da sociocracia em relação às organizações, digamos, tradicionais. Só que quando a gente traz a holocracia para a apreciação, né, a gente começa a perceber assim, não, mas isso, o quanto se difere ou não da sociocracia. Então, foi interessante, principalmente as dúvidas que o Vini Black trouxe, assim, do último encontro, que ajudou a gente meio que ir mergulhando um pouco mais, né, saindo ali da superficialidade dos conceitos e ir mais profundo nas camadas de entendimento que a gente precisava. Então, a gente percebeu que ele trouxe umas dúvidas sobre qual é o modelo de governança ali, o quanto ele tem ou não autonomia, e a gente percebeu que existe um grau maior de autonomia na holocracia em relação à sociocracia, porque os grupos formados, né, ambos os modelos, eles têm os seus círculos, né, os seus grupos que reúnem pessoas com objetivos, subobjetivos ali na organização. E na holacracia, esses grupos, eles não fazem votação constante, como é na sociocracia, né? Então, a holacracia tem um grau maior de autonomia dos membros, porque eles já têm uma constituição definida, e dentro dessa constituição já tem os papéis que cada pessoa se atribui. Então, eu posso ter vários papéis, inclusive, foi uma das dúvidas que surgiu também para ampliar o entendimento sobre, tipo, como os membros, as pessoas exercem ali as suas funções, digamos assim. Então, eu posso acumular funções, papéis, e dentro delas eu tenho as responsabilidades que me dão autonomia de tomada de decisão. Então, não tem um processo de consenso geral, mas tem alguns rituais que tornam a holacracia um sistema organizacional orgânico, né? Porque ela está muito voltada para essa metodologia das reuniões, né? De como a tática é implementada, de como a governança é conduzida, né? E quais as tensões que surgem ali para que haja digamos, uma moderação dessas tensões. Então, tem vários papéis pré-definidos nas pessoas que compõem esse tipo de organização, né? Tem o papel do facilitador, tem o papel do secretário. Então, acho que a gente meio que ficou a par de todos esses papéis e de todos esses ritos que acontecem.
Eu acho que vou passar a palavra para talvez outras pessoas acrescentarem um olhar, né? Eu não, não expor tudo o que aconteceu também. Pode ser para o Vini Black. Então, antes do meu xará se manifestar, aqueles meus parênteses que eu gosto de fazer, um parênteses rápido, Ana, não confundir papel com função, tá? Papel não tem nada a ver com função. Você, numa organização convencional, você tem funções de fato. Tem hierarquia, com maior ou menor hierarquia, mas você tem função. E a função, às vezes a função é mais preponderante do que a pessoa que está ali exercitando aquela função. Às vezes a pessoa é mais importante do que a função em si. Mas você, numa organização convencional, você tem a função. O papel não é uma função. O papel ele tem uma série de processos, né? Uma série de dinâmicas que ensejam ele. Ele tem um grau de complexidade, ele tem um grau menor de resolução, ou seja, tipo assim, se você olha para um papel, você vai ver que ele tem uma granularidade de coisas que compreende um papel. Essa granularidade de coisas. É por isso que na holacracia o papel ele tem um grau maior de granularidade de coisas que compreende você energizar aquele papel, né? E é por isso que na holacracia um papel comporta ser energizado por várias pessoas, às vezes até dezenas de pessoas. Então, isso é muito importante. Não que isso não aconteça na sociocracia, acontece, mas acontece de uma forma diferente. Tá bom? Só queria fazer esse parênteses que uma coisa é papel, outra coisa é a função. Tá? São coisas bem distintas nessa cultura do framework organizacional orgânico. Tá bom? Passo para você, Vini. Faz a sua memória, querido. A memória, como eu sempre falo, é meio ruim, né? Então, é muito o que a Ana falou, mas eu acho que uma coisa assim que me marcou bastante, tô falando assim, na memória, é essa parada, né, que a Ana comentou por cima de que na holacracia, para mim, ficou muito forte essa, comparado, né, à sociocracia, essa autogestão, onde, tipo, tem os supercírculos, acho que é supercírculos e os subcírculos, e é onde ali, tipo, onde, não sei como é que eu tentar lembrar, onde acho que cada círculo desenvolve vou dizer aqui um projeto, alguma coisa assim. Então, como a Ana falou, né? Então, as regras e tudo mais já está definido, então ali dentro, tipo, dentro daquele subcírculo, né? Então, tem um círculo maior e aquele círculo menor onde as pessoas conseguem ter uma autogestão e até eu acho que, pelo que eu entendi, você consegue ter dentro de cada subcírculo uma forma de gestão daquela, não sei se pode dizer equipe, né? Então, tipo, aí pelo que eu entendi isso, tipo, alguém pode falar, vamos aqui usar no subcírculo a metodologia ágil, porque por essa função que a gente vai fazer faz sentido. Ah, não, para naquele outro, metodologia ágil só mais atrapalha do que ajuda. Então, vamos seguir outra metodologia, ou, sei lá, vai ser em cascata e tudo mais. Então, isso para mim ficou muito marcante, né? Então, tipo, tem a regra geral, onde tem, acho que é como ele chama? Como é que eu não... acho que é a Constituição, não sei se esse é o valor assim, que tipo, tá definido tudo, e ali dentro, no seu subcírculo, aquele conjunto de pessoas vai entender o que é a melhor forma que eles querem se lidar. E aí uma coisa também foi, para mim, que eu demorei um tempo para entender, mas aí quando eu entendi, quando a gente começou a descer no infográfico, é que pessoas é diferente de papéis, né? Então, um papel pode ser feito por várias pessoas e uma pessoa pode exceder vários papéis aí dentro. Tem um papel dentro do meu subcírculo, mas no grande círculo, que eu esqueci o nome, posso ter outro papel. E é uma coisa também que eu achei interessante, que tem aqui que é as reuniões, né? Que são as reuniões táticas e de governança, né? Então, a governança é mais uma coisa assim, vamos definir como as coisas vão funcionar, e que eu me lembro, a tática é mais sobre uma ação específica, como a gente vai reagir, dando um exemplo, o exemplo que aconteceu com a gente, o YouTube da comunidade caiu, tal rede social caiu, e a gente faz uma reunião tática para resolver aquele problema específico, né? Então, acho que isso é o que eu tenho na memória, assim. Acho
que o Vini quer, não sei se ele quer ressaltar alguns pontos. Muito bom, querido. Excelente memoriação ou memória, tá? Vamos ouvir você, André. Bom, eu acho que de modo geral o encontro passado foi nesse sentido, né, de a gente trazer algumas dúvidas e até mesmo eu lembro também de a gente, de algum modo, eu pelo menos fazer uma associação com a Web3Dev para a gente reconhecer o nosso modelo e comparar, né? Então teve esse exercício também que eu lembro e ficou bem claro que, digamos, a holacracia e a sociocracia elas têm agentes em comum, pelo que eu, né, consigo assimilar assim, que tem o facilitador, tem os representantes desses elos, né? Então, mas aí, avançando depois disso, comecei a perceber que tem essas diferenças e semelhanças, né, entre esses dois sistemas. E aí, de modo geral, eu acabei me debruçando também nesse conceito de sociocracia 3.0, né, que foi recomendada também uma leitura, onde a gente consegue também perceber essa mudança de geração, né, do próprio sistema, onde algumas coisas vão se alternando, né? Então, acho que isso me faz perceber, do caso da Web3Dev, né, que a gente também sempre está em atualização, transformação, né, que é um contexto, né, da comunidade, e a gente está falando, né, de sistemas de comunidade também, né? Então, sempre eu acabo fazendo essa associação para identificar pontos que a gente já executa, né, no dia a dia, por exemplo, de transparência, rodadas, né, de reuniões, né, onde a gente tem os elos também, os times, né, cada um ali na sua especialidade. Então, eu acho que teve esse exercício ali no final, né, associando com o nosso sistema. A gente ainda não se define como nenhum, né, desses sistemas, mas tem aquelas referências ali que a gente pode se inspirar, né, e enfim, executar também, né, no dia a dia. Então, acho que de modo geral é isso, assim. Então, maravilha. Bem, antes de a gente iniciar a nossa exploração de hoje, uma perguntinha para vocês três. Vocês tiveram tempo de mergulhar em mais alguma coisa? Não tiveram? Gostariam de estar compartilhando algum material? Porque eu deixei um material, né, do Tentáculos, né, do Cali, né, do Renato Cagliari. Vocês chegaram a olhar esse material? Não chegaram a olhar? Sim, eu acho que eu comecei a comentar nesse sentido dessa sociocracia 3.0, né? Onde aí é um termo novo que a gente ainda não tinha comentado. No caso, a gente tem a sociocracia clássica, né? Onde já tem ali as suas normas, né, tradicionais, né? E aí, no caso da holacracia, tem as semelhanças, mas tem diferenças no sentido de como que é definido ali a hierarquia, né, do sistema, e essa sociocracia 3.0, né, tem os conjuntos, né, de padrões de governança, mas numa abordagem, pelo que eu entendi, mais customizada, onde a gente pode implementar o padrão que a gente que o sistema deseja. Então, ela é mais flexível, mais maleável, onde dá para pegar partes, né, das regras e criar uma própria, pelo que eu entendi. Então, acho que eu consegui avançar um pouquinho nisso, mas ainda, né, com algumas indagações, mas a gente pode ir conversando. Queria ver do pessoal também. Ana, Vini? Eu comecei a ler, mas eu não li tudo, assim, eu só li o começo, eu não tenho nada a comentar. Eu estava tentando desmutar aqui. Então, eu também não aprofundei tanto na leitura, mas eu fiz uma leitura um pouco mais dinâmica, assim, porque geralmente quando eu estudo um artigo, às vezes eu
busco referências para as palavras que eu não conheço, então eu faço uma investigação que envolve consultar outros materiais. Eu me ative a ler ali, né, o que tinha no artigo da sociocracia também. Eu acho que não saciou todas as minhas curiosidades, porque você foi abrindo o material dele, mostrando que ele já publicou no Tentáculos várias outras coisas, então eu não consultei esses materiais adicionais ali de navegar no Medium dele, né? Mas muito do que eu percebi foi o que o André expôs, assim, que a sociocracia 3.0, ela adota coisas que já existiam antes, mas que vai tornando esse framework um pouco mais flexível, adaptável, integrando práticas que ajudam a se adaptar, digamos, a um momento vigente, né? Então, dentro dessa adaptação tem a implementação de práticas ágeis, do Lean, né? Eu tenho estudado sobre Lean Startups também em outro curso que eu faço, então achei legal as relações. Mas é só isso mesmo. Então tá bom, mas vamos dar uma olhadinha nesse artigo que eu compartilhei com vocês, vamos fazer uma espécie de meta-leitura com comentários, né? A gente vai. E aí vai ser legal para vocês sentirem o quanto tá culturalmente embebido para vocês o que é sociocracia, o que é holacracia, as diferenças de sociocracia para holacracia, e, em especial, a chamada S3, a sociocracia 3.0, entendeu? Então, não vamos fazer essa exploração agora. Mas antes de fazer isso, eu vou perguntar para a Esther se até agora tudo que o pessoal compartilhou, Esther, soou alienígena para você, no sentido tipo assim, eu já ouvi falar, não tenho noção, porque na verdade eles fizeram comentários em cima da exploração que eles estão fazendo, né? Porque se for uma coisa que você nunca tenha ouvido falar antes, eu posso perfeitamente, que nós podemos perfeitamente, não só eu, fazer um breve acolhimento para você, explicar, afinal de contas, o que é isso que nós estamos explorando aqui hoje. Então, você já Não é alienígena, não, fica tranquilo. Da última vez que eu estive aqui, você já tinha dado uma explicação, né? Eu tive uma breve ideia sobre o que é. E, na verdade, o que surge são muitas dúvidas, né? Se eu em aderir a esse sistema, na verdade, eu entendi o que é, as pessoas têm papéis e elas têm autonomia para tomar decisão. Se ela veste um papel, ela tem autonomia para tomar decisão naquela área, mas para mim, tá, na prática, isso parece muito confuso quando você colocar um monte de gente com o mesmo papel, tomando decisão sobre uma coisa, muitos conflitos, então eu não consigo ver isso funcionando na prática, porque na prática que a gente vê é uma autoridade que define como tem que ser, dentro de um banco, por exemplo. Tem os funcionários, eles têm um método de atendimento, vem de cima para baixo. E na holacracia, para mim, parece bonito, assim, legal as pessoas tomarem decisão, mas eu penso que no dia a dia como isso funcionaria, não consigo ver ainda. Estou na expectativa de entender como funciona. É isso, mas não está alienígena não, tá tranquilo. Eu acho que isso é normal, depende, não sei, eu acho que a holacracia não dá para se aplicar em todos os lugares. Eu concordo com você, assim, tipo, eu vejo que é mais possível por conta do contexto que eu tô. Eu não sei se conhece muito a Web3Dev, a Web3Dev é uma comunidade que nasceu como uma comunidade de Web3 focada em desenvolvimento. A gente está fazendo uma migração para ser uma comunidade de build Web3, né, de construção, onde a gente quer aprender a construir esse ecossistema. E vendo assim a parte de comunidade, não faz muito sentido. Comunidade, como a gente fala, né, tem um cortinho ali, que são as pessoas que estão mais dentro do projeto, assim, dentro, pensando, mas a comunidade não existe se não tiver pessoas. Então, se todo mundo fala assim, pô, a Web3Dev não tá com nada, não vamos interagir, não tem como, né? Então, para mim, tipo, é muito mais fácil. E eu gosto da holacracia, eu gostei disso, porque isso se faz presente a opinião de todo mundo e a visão de todo mundo. Mas não sei, eu acho que dentro de um banco, ou dependendo de, sei lá, de uma empresa de trade, sabe? Eu não vejo muito, tipo, às vezes a pessoa que tem mais experiência
a palavra dela, sei lá, a visão dela tem muito mais valor e peso do que uma pessoa que entrou agora. E eu não tinha parado para pensar nisso. Será que dá para ter holocracia, sociocracia e todas essas outras formas de se organizar em ambientes mais tradicionais? Ou não? Ah, não. Holocracia só serve para esse estilo mesmo de trabalho. Isso aí, gente, Esther, é muito interessante o que você está trazendo, porque a maioria das pessoas que nunca ouviram falar, sabe, é só um eco distante, né? Elas realmente estranham, porque no ethos da sociedade que nos tornamos, com esses sistemas massivos, nós terceirizamos nossa capacidade de agenciamento. Ou seja, a nossa capacidade de agenciamento está nas organizações, está nas instituições. Então, são as organizações e instituições exercendo a autoridade que você vira um co-pilot, né? O co-pilot ali do GitHub. Você vira um copiloto de agenciamento, mas você não está agenciando. Você próprio não tem o seu agenciamento. O seu agenciamento como pessoa não é reconhecido na sociedade. Ele é reconhecido se você está atrelado a alguma organização, alguma instituição que compõe a sociedade. Que aí sim tem um ente, é um ente autorativo, de autoridade. Né? Então, nós temos um tipo de sociedade que é baseado na obediência e não no exercício da autonomia. Né? Então, isso que dificulta as coisas. E pra caramba. Tá? Porque, tipo assim, como é que eu exerço a minha autonomia junto com o outro? Né? E esse outro não necessariamente sendo uma organização, sendo uma outra pessoa. Então, é meio que nós somos analfabetos, culturalmente falando, no exercício de autonomia. Tá? Assim, é uma coisa nova para a gente. Quer dizer, nova e velha, porque os nossos antepassados eles eram extremamente autônomos, né? Nossos ancestrais. Assim. Ainda tem muitos dos povos originários, você ainda tem isso ainda resguardado, a capacidade de nos agenciar entre nós e com a complexidade da natureza, por exemplo. Né? Então, tudo isso vem à flor da pele com o seu comentário. Agora, a abertura para você implementar a sociocracia, holacracia, né? Isso depende fundamentalmente de quem está co-inicializando, ou, no caso, de quem está cofundando, né? De quem está cofundando aquela organização, correto? No caso da Web3Dev, as pessoas que cofundaram, elas já vieram querendo trazer uma cultura ligada à descentralização, isso, querendo trabalhar com a descentralização. Então já havia desde o princípio, Vini, uma abertura para fazer essa exploração que nós estamos aprofundando aqui agora, correto? Isso não significa dizer que se você vai pegar a padaria da esquina, que ela vai conseguir implementar uma dinâmica sociocrática. Correto? Isso não significa dizer isso. Mas se ali tiver um sócio ou tiver uma geração mais nova que queira implementar, pronto. Você já tem abertura para você conseguir gerar todo um outro processo de aculturação. Agora, aquela coisa. Essas propostas já estão aí há algum tempo, já não vou dizer bastante tempo, já estão aí há algum tempo. Né? Algumas são até baseadas em culturas de cidades e regiões baseadas no cooperativismo, por exemplo. Como ali na região de Mondragón, na Espanha, né? Onde boa parte das cidades ali são cooperativas. Você não tem um dono de boteco na esquina. Né? Tudo ali está cooperativizado. Então, você tem uma dinâmica de gestão e governança altamente horizontalizada, pouco verticalizada. Olha que interessante. Isso já está aí há séculos. Isso não é uma coisa nem de décadas, é de séculos. Em suma, eu queria dizer, mas fala, Esther. A gente vai mergulhar aqui no... Rapidinho, só um comentáriozinho que me veio à cabeça agora, enquanto você estava falando, a questão do organismo, né? Nosso corpo, as células, elas se diferenciam, né? Em cada especialidade. Talvez, será que foi inspirado nisso daí, nos papéis? Né? Sei lá. É o que me veio à cabeça isso daí, tentando imitar a natureza, né? Mas a natureza não tem meio termo. Aí a padaria da esquina da natureza e tudo, todo mundo segue essa mesma lógica, né? Não é... É bem forte mesmo na natureza. Mas era só isso que eu pensei. Pronto. Não, é interessante. É interessante, porque
uma das fontes de inspiração da sociocracia está ligada à cultura matrística, que o André, aqui, que está aqui com a gente, adorou, de ter explorado esse material, etc. Você já ouviu falar da cultura matrística, Esther? Não lembro. Não estou conseguindo lembrar agora. Tá ligado ao Francisco Varela e ao Maturana, a Humberto Maturana. E tá baseado na segunda ordem da cibernética. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas a gente pode conversar disso depois, tá bom? Mas, em suma, é legal que você tenha feito uma correlação, né? Alguém mais gostaria de fazer, reagir, quer dizer, fazer uma apreciação do questionamento que a Esther trouxe, antes da gente mergulhar na nossa leitura aqui? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos dar uma boas-vindas aí ao Gustavo. Bem-vindo aí, Gustavo. Seja bem-vindo, querido. Opa, opa. Boa tarde. Boa noite, Ana, a todo mundo. Tá. Maravilha. Então, vamos lá, galera. Eu vou ler e quando vocês sentirem algum estranhamento, alguma coisa que, tipo assim... Tá abrindo aí? Já abriu? Abriu aqui. Sim. Abriu aqui. Vamos ver se fixa aqui, porque tá piscando para mim aqui. Vamos ver se mantém. Eu acho que manteve. Não, não manteve, não. Tá piscando para mim ainda. Aqui tá. Eu vou passar para você, Ana. Você pode compartilhar, querido? Posso? Você tem esse link já com você, não tem? Tem. Tá aberto aqui. Tá vendo? Tá ótimo. Você só precisa aproximar para a gente poder fazer essa leitura juntos aí. Dá um zoom, você disse? Aproxima. Aí, tá bom. Então vamos lá. O título ali em cima é Sociocracia, Holacracia e Sociocracia 3.0, né? S3. Quais as diferenças e semelhanças? Então a ideia hoje aqui é que eu vou ler esse texto, vocês vão ou mentalmente anotando, ou vão anotando num papelzinho, uma canetinha com lápis, forma que vocês quiserem, aquilo que você te deu um ruído, tá? Tipo assim, você entendeu, mas não entendeu, ficou na dúvida, tá bom? E no final a gente tira essas dúvidas, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou até fazer o seguinte, em vez de eu ler, eu vou pedir para você ler, Ana. Você pode fazer isso, querida? Posso. Você lê, você tem uma boa dicção, você tem uma voz bonita de se ouvir, uma boa dicção, vai ser interessante. Então vamos lá. Então, galera, vamos exercer a escuta empática, tá? Vai anotando mentalmente ou no papelzinho, que for melhor para você. E no final a gente dá uma olhada novamente, fazendo uma meta-leitura disso, né? Fica à vontade, Ana. Então, vamos lá. Sociocracia, holacracia e sociocracia 3.0, S3. Quais as diferenças e semelhanças? Artigo de 2016. Uma pessoa que começou a estudar recentemente sobre sociocracia, holacracia e sociocracia 3.0 pode ficar um pouco confusa. Como surgiram? Quais as grandes diferenças e semelhanças? Neste texto, tentarei fazer um rápido panorama geral. Um pouco de história. Sociocracia, a palavra sociocracia, governo pelos companheiros, pessoas que têm relação umas com as outras, foi cunhada em 1851 pelo filósofo Auguste Comte e depois utilizada no artigo de 1881 por Lester Frank Ward, que falou mais do assunto posteriormente em alguns livros de sua autoria. O conceito teve início de sua aplicação prática com Kees Bouygues,
na educação, o qual atualizou e expandiu o trabalho de Ward, implementando a primeira estrutura organizacional sociocrática em uma escola, na Holanda. Boyk usou tomadas de decisão por consenso, inspirado pelo grupo religioso Quakers, o qual ele parece ter descrevido como a primeira organização sociocrática. Boyk definiu 3 regras fundamentais. Os interesses de todos os membros deveriam ser considerados e o indivíduo deveria respeitar o interesse do todo. Nenhuma ação poderia ser tomada sem a solução que todos pudessem aceitar, e todos os membros deveriam aceitar as decisões de forma unânime. Se um grupo não fosse capaz de tomar uma decisão, a decisão deveria ser tomada pelo nível mais alto de representantes escolhidos por cada grupo. O tamanho do grupo para tomada de decisões deveria estar limitado a 40 pessoas, com uma pequena delegação de 5 a 6 pessoas para tomar decisões mais detalhadas. Para os grupos maiores, uma estrutura de representantes é escolhida por esses grupos para tomada de decisões. Entre o fim de 1960 e o início de 1970, Gerard Endenburg, um engenheiro elétrico e ex-estudante de Boyk, continuou a desenvolver e aplicou os princípios de Boyk na companhia de engenharia elétrica que ele primeiro gerenciou e depois se tornou dono. Depois de anos de experimentação e aplicação, Endenburg desenvolveu um método organizacional formal chamado Sociocratic Circle Organization SCM, o qual incluiu várias normas a respeito de sociocracia. Todas as decisões políticas, aquelas que dizem respeito à alocação de recursos e restrições de decisões operacionais, precisam de consentimento por todos os membros de um círculo. Sobre holacracia. Em 2001, Brian Robertson fundou a Tenary Software, uma startup de software que se tornou um laboratório de experimentos criados para responder à questão: o que permite as pessoas trabalharem juntas da forma mais eficiente possível? A experimentação iniciou com um mergulho na cultura, valores e consciência da organização. Enquanto a companhia crescia, ela confrontou tensões estruturais de processos e de tomada de decisões que a cultura não resolvia sozinha. Em 2004, em resposta a esses desafios, a companhia começou a implementar os princípios e práticas ágeis de desenvolvimento de software, o movimento Lean e sociocracia e vários outros métodos e modelos promissores. Cada uma dessas explorações produziram insights e revelaram limitações. O método que a Tenary foi desenvolvendo e integrando com o retorno de todos da companhia, começou a emergir e cristalizar em algo que permitiu maior autonomia, propósito orientado, rápidas tomadas de decisão e evolução. No início de 2007, o experimento mudou de Tenary para Holacracy One, uma nova organização formada por Robertson e o empreendedor Tomlinson, para amadurecer ainda mais a holacracia e empacotá-la para usar em outras organizações. Sociocracia 3.0 S3. Em meados de 2015, James Priest e Bernard decidiram dedicar parte de seu tempo e desenvolver a Sociocracia 3.0. Por amarem sociocracia e por acreditarem que as organizações e seus membros prosperam quando a usam, decidiram desenvolvê-la e torná-la disponível e aplicável a tantas organizações quanto possível. De acordo com eles, o nome Sociocracia 3.0 demonstra tanto respeito para a linhagem quanto um passo significativo à frente. E também ajuda a evitar a percepção deles estarem deturpando o método sociocrático, de Sociocrat Method,
promovido pela The Sociocracy Group, fundada por Hindenburg. Assim, um dos objetivos foi também condensar os princípios essenciais da sociocracia em comparação ao método sociocrático, que, de acordo com eles, quando observando todas as normas, pode parecer grande e assustador. Focando apenas no essencial, a Sociocracia 3.0 oferece um framework leve para construir em cima e adaptar-se se necessário. De forma complementar, eles também incluíram padrões operacionais para esse framework com métodos Lean e ágeis. Diferenças e semelhanças. 4 princípios básicos de governança. Há 4 princípios de governança que são a base da sociocracia clássica e que foram herdados ou utilizados de forma semelhante pela holacracia e S3. Tomada de decisão por consentimento, círculos semi-autônomos, elo duplo entre os círculos, eleição de pessoas por consentimento. Eleições de pessoas por consentimento. No início, o conjunto de princípios era formado apenas pelos 3 primeiros. A eleição de pessoas por consentimento era um método usado quando houvesse várias escolhas e fazia parte do primeiro princípio. Mas, por confusão de alguns que não entenderam que a eleição era algo político para ser decidido em consentimento, Hindenburg tornou isso um 4º princípio para garantir a aplicação desse método. Uma diferença da sociocracia clássica e da S3 para a holacracia é que, nas 2 primeiras, há eleição de pessoas para preencher papéis. Cada pessoa do círculo tem a oportunidade de fazer uma nomeação com uma justificativa. Após ouvir todos e ponderar sobre os argumentos, o facilitador seleciona uma das pessoas nomeadas para preencher o papel e faz uma rodada de consentimento. Já na holacracia, é o elo principal quem nomeia pessoas para os papéis, exceto para os papéis de representante, facilitador e secretário, que são elegidos por consentimento. Ele também tem o poder de excluir um integrante do grupo em alguns casos. Elo duplo. O elo duplo auxilia evitar tensões estruturais da hierarquia. Representante do círculo externo no subcírculo, elegido pelo círculo externo para atuar no subcírculo. Na S3, esse representante pode ou não ter o papel de coordenador. Na sociocracia, esse representante tem o papel de líder. Na holacracia, esse representante com o papel de líder e é conhecido como elo principal. Representante do subcírculo elegido no subcírculo para atuar no círculo externo. Papéis em comum em sociocracia, holacracia e S3. Representantes para o elo duplo listados acima. Facilitador elegido no subcírculo. Secretário elegido no subcírculo. Além dos princípios básicos, práticas, partindo pelas práticas. Além dos princípios básicos, há algumas práticas em comum. Rodadas. Rodadas pelas quais cada pessoa tem sua vez para falar, são usadas para manter equivalência numa reunião. Elas baseiam a discussão dando a cada pessoa a oportunidade de falar e garantir que todos participem nas decisões. Avaliações. Cada acordo é revisto anualmente. Algumas revisões serão bem rápidas e outras mais demoradas. Avaliações incluem avaliações dos indivíduos em seus papéis como membros do círculo. Transparência. É essencial quando todos os membros de uma organização estão envolvidos no processo de decisão e é esperado que tenham um papel de liderança em seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento do círculo. Todos os dados de uma organização, exceto informações de propriedade ou segurança, são abertos para ambos, funcionários e clientes. Boas decisões
requerem informações completas. Visão, missão e objetivo. Sociocracia utiliza visão, missão e objetivo para a organização e apenas objetivo para a descrição do papel e dos círculos. Na S3, descreve um driver, motivador com contexto e necessidades para a organização e alinha a organização em direção a seguir suas necessidades. Já para papéis e círculos, a S3 adicionalmente descreve responsabilidades principais, habilidades preferenciais, experiências e qualidades. A holacracia define um propósito, domínio e responsabilidades para círculos e papéis, um propósito para expressar, domínios para controlar e responsabilidades para executar. Para a organização em si, utiliza-se em geral apenas o propósito. Tensões e motivadores. Na holacracia e na S3 é usado o termo tensão para tratar a diferença entre uma situação potencial e a realidade. Na S3, a tensão leva a definirmos um driver ou um motivador, que traz uma compreensão clara do contexto ou condições e necessidade para uma ação. Na sociocracia clássica, parece não ter algo claro, definido e unânime, e em geral são apenas assuntos que precisam de decisão e são chamados de item de agenda para tomada de decisão em uma reunião de governança. Tensões sob demanda. Na holacracia, as tensões são levadas sob demanda durante a reunião de governança. Já na sociocracia clássica e na S3, elas são previamente adicionadas a uma lista de pendências e tratadas na reunião. Papéis em vez de descrição de cargos. Apesar de em alguns textos sobre o uso de sociocracia clássica se falar em job description, em fontes como o site da The Sociocracy Group, Wikipédia e no texto Creative Forces, é utilizado papéis ou funções. A S3 e a holacracia também utilizam os termos papéis. Uma pessoa pode ter vários papéis na organização, diferente de um job description habitual, onde a pessoa assina uma carteira de trabalho para atuar apenas naquele cargo. Regras ou padrões operacionais. A holacracia é definida como um sistema operacional para rodar em organizações, e sendo assim, ela vem com muitos pacotes instalados como requisitos básicos e necessários para o seu funcionamento, incluindo regras operacionais. Além de reuniões de governança, há reuniões táticas para questões operacionais. A Sociocracia 3.0 descreve padrões operacionais que podem ser utilizados de acordo com a necessidade. E além de reuniões de governança, há padrões para reuniões operacionais, tanto as chamadas reuniões diárias em pé, que deveriam levar menos de 15 minutos, quanto reuniões de acompanhamento de tarefas, que não deveriam levar mais de 30 minutos, e se assemelham um pouco com as reuniões táticas da holacracia. A sociocracia clássica não descreve tais padrões, mantendo foco em padrões de governança. Comunidade e organização. A holacracia não é destinada a rodar em uma comunidade, apenas em organizações. Já a sociocracia clássica e S3 podem ser implementadas em comunidades intencionais. Licença e patente. Sociocracia é um conjunto de princípios livres. Hindenburg e outros consultores mantêm a empresa The Sociocracy Group, onde, além de fornecerem treinamento e certificação, também mantêm e desenvolvem um corpo de boas práticas de governança sociocrática. A Sociocracia 3.0 é um framework livre,
O movimento de sociocracia 3.0 fornece um crescimento material de apoio sobre a licença Creative Commons Free Culture para aprendizado, prática e ensino de sociocracia. Holacracia é uma marca registrada pela empresa Holacracy One. Sendo assim, qualquer pessoa que deseje vender produtos e serviços usando o nome Holacracia deve primeiro ter permissão da empresa. A marca não deve ser confundida como uma patente, entretanto, já que não limite de qualquer pessoa usar o modelo Holacracia. Apenas limite de usar o nome da marca para propósito comercial. Resumo simplificado. Sociocracia clássica. A base são os 4 princípios básicos de governança. Posteriormente, se desenvolveu o SCM, com conjunto de normas sociocráticas. Holacracia. Conjunto de regras de governança e operacionais para organizações. Ela tem a característica de ser uma abordagem de tudo ou nada. Os detentores do poder máximo em uma organização, como presidentes e CEOs, precisam adotar todas as regras definidas em uma Constituição. Durante a adoção, eles assinam um documento declarando que estão cedendo todo o poder de governar e executar a organização para a Constituição, ficando limitados aos poderes concedidos por ela. S3, um conjunto de padrões de governança e operacionais numa abordagem customizada, implemente o padrão que desejar. Fim. Muito bem, querido. Bem, primeira coisa, eu quero fazer, vai ser importante fazer uma rodada de apreciação para sentir o quanto a leitura desse texto aumentou o seu grau de confusabilidade, ou seja, se ficou mais confuso, ou se, pelo contrário, ele gerou mais clareza. Então, vamos ficar entre confusão e clareza. Vamos fazer uma gradação aí, né? Uma gradação entre mais clareza. E depois nós vamos fazer uma meta-leitura do resumo, do resumo ali. Tá bom? Começando por quem quiser começar. Eu acho que é a própria Ana. Fala, Ana, querida. Então, eu achei legal, assim, rever o texto, né? Porque eu li ele semana passada e foi, que nem eu disse, uma leitura mais dinâmica, assim, sabe? Eu não fiz corrido, assim, eu fui indo nos tópicos que me chamaram a atenção. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção agora, que eu acho que eu não tinha lido na semana passada, é que tem um tópico específico para comunidades, né? E aí fala que a holacracia não é um modelo aplicado para comunidades. Então, eu achei relevante, apesar de não responder o porquê que não é, eu imagino o motivo, porque, pelo que eu entendi, só na holacracia existe Constituição, e essa Constituição faz com que esse poder de governar seja é, expresso para a Constituição e não para os, digamos assim, os membros. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o que eu entendi. Então, talvez por esse motivo não seja muito aplicado a comunidades. Eu acho que o texto contribui para cristalizar um pouco mais do que a gente vem conversando nos últimos 3 encontros, assim, não tem algumas novidades, assim, como a nomenclatura de rodadas, né? A gente faz isso aqui no Rerê, né? As rodadas de apreciação, as rodadas, mas até o momento não tinha aparecido em nenhum outro lugar essa nomenclatura nos tópicos que a gente está olhando, né? Da sociocracia, holacracia e sociocracia 3.0. Então, eu achei legal os updates que esse artigo traz, mas também não são novidades assim que, que confundem ou que trazem assim um
algo muito discrepante, né? Uma outra nomenclatura que não tinha visto antes é essa questão do driver, né? A gente está numa fase na comunidade Web3 Dev de dinâmicas para refletir sobre o modelo de cultura que a gente tem. Então, a gente fez uma série de dinâmicas sobre os nossos valores e quanto eles estão já ou não implementados. E aí aqui fala sobre visão, missão e objetivo. Então, eu achei que enriquece um pouco para nós essa perspectiva, principalmente nessa fase que a gente está avaliando a cultura. Eu até, por mais que não tenha estudado muito da semana passada para agora, eu abri diálogos com alguns membros, principalmente com o Nicolas, porque ele está conduzindo esse trabalho de cultura, e aí a gente trocou algumas figurinhas a respeito do que ele pensa, assim, então esse material enriquece o debate que eu estou tendo com ele, então eu acho válido, assim. É isso que é a minha apreciação. Não tenho mais nada, passo a palavra para quem quiser. Então, eu vou falar aqui, o mesmo ponto que a Ana ressaltou, eu ressaltei também, e ele não, que ele falou, crescendo, não deixa nada a rodar em comunidade, aí ele tem um link, e aí quando você entra no link, tá quebrado. Eu vou falar também. Mas eu queria entender um pouco mais, eu acho que eu entendi mais ou menos, mas eu queria, sei lá, entender um pouco mais o porquê a holacracia não funciona, mas mas eu acho que tem algumas coisas que está testando dentro da comunidade da Web3Dev, e acho que, como eu falei, que tá, as coisas que a gente está gostando, a gente está fazendo, só, pô, essa parada aí de... Não quer de passar fala, que eu esqueci o nome, que a gente até faz aqui. Rodadas. As rodadas. É uma coisa que a gente aplicou, que a gente sentiu que faz todo mundo, a gente ouvia a opinião de todo mundo e até tem gente que, tipo, não tem vergonha, sei lá, não quer abrir o mic, e a rodada faz, todo mundo tem que falar, então ajuda muito a gente sentir o que é a equipe e o que as pessoas estão achando, né, sobre isso. Então é uma coisa que a gente aprendeu aqui, que eu vi também como rodada, falei, será que é o mesmo tipo de rodada? Se não for, é bem parecido, eu acho. Na minha opinião, respondendo a pergunta, se deixou mais claro, ou mais difícil, né, mais confuso. Tava confuso até a resumo simplificado. No resumo simplificado ficou um pouco mais claro. Mas eu senti muito que ele é um texto bem superficial, assim, ele fala, ele tá explicando algumas coisas, só que ele deixa algumas pontas soltas no texto, né? Então, tipo, ele fala sobre isso. Da sociocracia até que eu consigo entender mais ou menos, mas a da holacracia eu fiquei, e sociocracia você me deu um exemplo onde rodou e da holacracia não. Tá, mas eu entendi, assim, de todos eu entendi muito bem a sociocracia e a sociocracia 3.0, eu entendi o que ele se propõe a fazer, né? Só que a da holacracia aqui, pelo menos nesse texto, para mim ficou uns gaps maiores. E é isso. Passar a palavra então pro André, ou para quem quiser falar. Vou aproveitar e falar. Eu acho assim que dos termos novos, né, esse termo sociocracia 3.0 me fez assim, foi uma novidade mesmo do que a gente já tinha visto, não sabia que tinha essa parte de geração ou termos que buscam definir isso, e em vista assim do que a gente vem fazendo na comunidade, de fazer, né, um mapeamento dos nossos valores, missão, objetivo, né, que a gente está conversando muito sobre isso, me fez linkar mesmo, talvez, o caminho da Web3 Dev para esse lado mais da sociocracia. Talvez isso ficou mais claro para mim, assim, tipo, que realmente não é a holocracia, por conta da sociocracia utilizar essa questão da missão, visão, né, e objetivo, enquanto a holocracia usa o propósito, né, e responsabilidade. Mas aí, como o texto mesmo fala, né, a gente tem elementos da holocracia que também fazem parte do nosso sistema aqui da comunidade, né? Dos círculos, né? Dos times, né? Então, de modo geral, eu entendi isso, que existem elementos que se misturam, né? Um pouco, e aí acabei, assim, tendo uma
uma simpatia a mais, né? Se eu tivesse que escolher um desses para aproximar com a comunidade, alguma coisa assim, eu viria a Sociocracia 3, da Web3Dev, né? A Sociocracia 3.0, já fazendo um link mesmo com essa geração 3 e que a gente vem conversando. Mas, como de modo geral, também tem coisas que não foram tão lapidadas, assim, né, descritas, que podem mudar isso, sabe? Mas de primeira impressão, assim, interpretando ali as comparações e aí pelo resumo, né? E parece que a sociocracia é aberta, a 3.0 é mais aberta, onde a gente pode também utilizar, né? Enfim, como eu comentei, né? Ter elementos tradicionais, mas também testar e, né, outras metodologias. E eu acho que a gente, enquanto Web3Dev, tem esse lado, assim, né? Também. Então, acho que me ajudou mais, assim, talvez comparar com uma terceira, né? Essa 3.0 me fez entender melhor um pouco ali a diferença da Olo e da Sócio. Passo para Esther. Ou para o Gustavo. Oi. E aí? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, tá? Da leitura. Um grupo que não conseguir tomar uma decisão, passa essa decisão para um nível mais alto. Isso aqui me causou muito desconforto, porque na minha cabeça, dificilmente, o que significa um grupo não conseguir tomar uma decisão? Pelo que eu vi, é uma decisão unânime, né? Tomar uma decisão significa ser unânime dentro do grupo. E isso daí, não vejo isso acontecendo. Aí, a decisão passa para um nível mais alto. E aí eu não entendi bem o que seria esse nível mais alto. Me soou alguma coisa como uma Câmara de Vereadores ou Câmara de Deputados. E aí é isso que está assim, me causando desconforto. Eu ainda não comprei a ideia da holacracia. Bem, Passo para o Gustavo. Esther, primeiro que isso não está relacionado à holacracia. Isso está relacionado. Oi? Seu microfone, Vini, Seu tá mic tá ruído. chiando, mas pelo que eu entendi, falou isso não tem a ver com holacracia. Não, mas é do texto. Eu reproduzi o que eu ouvi do texto. Sim. Dá para ouvir, gente? Tá Tá com ruim. uma microfonia. Das 6 Ela horas. tá mais ela tá mais forte do que a sua voz. Mas E agora? Melhor? eu posso reler essa parte também. Não tá melhor ainda. E agora, melhorou? Não. O que eu queria escutar ou não? É muito difícil. Não, parece que tá com mau contato, tá desconectando e conectando. Eu vou sair daqui e vou voltar Tá. aqui. Não, beleza. Não sei, mas eu acho que vamos lá. Eu queria contribuir. Pode falar. Eu queria contribuir porque a gente, na Web3Dev, a gente tem um grupo de estudo sobre DAOs, né? Acaba que o modelo de governança não é o mesmo do que a holacracia, mas lá a gente leu um material que me fez compreender um pouco essa situação de não consentimento, né? E aí, nesse artigo, depois eu posso compartilhar com você, Esther, para talvez a gente ir aprofundando. Existe no artigo ele traz uma diferença entre consenso e consentimento, né? Consenso, por mais que ele usou aqui no texto a palavra consentimento, mas consenso é esse acordo de 100% unanimidade, né? O consentimento é quando a maioria está ok e uma minoria tolera aquela decisão. Quando não tem uma expressão dessa maioria consentindo com a tomada de decisão, existe um trabalho dentro da proposta desse artigo que eu li que precisa se
eleger uma pessoa que é um consultor, e essa pessoa ela vai meio que passando por todos os membros, coletando informações, e aí esse consultor ele é elegido pelo grupo, então pode parecer essa coisa meio de vereador que você falou, né? Por ter envolvimento de eleger uma pessoa para tomada de decisão. E aí essa pessoa ela vai fazer tipo essa apuração dos dados, das informações, das tensões ali, meio que entrevistando as partes para ele ter a credibilidade também de tomar a decisão, porque uma coisa é você tomar a decisão e comunicar o todo, outra coisa é você envolver todos os membros, principalmente os membros que discordam com aquela tomada de decisão. Então, nesse artigo, ele trabalha também muito o conceito de objeção fundamentada, porque uma coisa é a gente não estar confortável com a tomada de decisão. E aí eu só tô, tipo, eu prefiro aquilo outro, e fica um brainstorm infinito, né? A reunião nunca chega numa conclusão. Outra coisa é você ter uma objeção fundamentada, do tipo assim, eu discordo disso porque isso vai trazer um prejuízo assim, assim, assado. Então, as pessoas elas precisam, num processo de tomada de decisão, ter esse posicionamento objetivo dessa objeção fundamentada. Não pode ser só porque eu não gostei do que você propôs. Tem que ter uma clareza ali, eu não gostei porque isso vai trazer um prejuízo para a maioria, você não cogitou isso, isso e aquilo. E aí, na hora que essas pessoas vão se expressando para essa figura que está moderando ali, as outras pessoas podem mudar de ideia, né? E aí a tomada de decisão pode chegar num curso. Não sei se eu agreguei muito, porque também não estou me baseando na holacracia e talvez o Vini agora consiga se comunicar pelo microfone. E agora, tá melhor, gente? Tá ótimo. Melhorou? Era uma questão de eu sair mesmo. Bem, a primeira questão que eu queria responder, Esther, é que a sociocracia ela foi inventada no século XIX, na metade do século XIX, por uma sociedade de amigos cristãos, chamados Quakers. Né? Não tem aquela veia quaker, ela é muito baseada em cima disso. Né? E eles contestavam as organizações muito rígidas, muito hierárquicas, né? E eles tinham um processo mais coletivista, mas eles tinham entre eles algum grau de hierarquia. Né? Mas essa foi a primeira interação do conceito de sociocracia no meio do século XIX, ou seja, há muito tempo atrás. De lá para cá, a coisa evoluiu horrores. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, que eu acho que é importante ficar registrado. A holacracia, Ana, Vini, Esther, André e Gustavo, a holacracia ela surgiu como uma proposta de modelagem de startup, de projetos, né, ligado em performance e produtividade. Por quê? Porque a crítica que se tinha e que se tem até hoje é que as organizações convencionais, né, as organizações hierárquicas, né, mais verticalizadas do que horizontalizadas, elas demoram a tomar decisão. A decisão fica muito focada numa pessoa, ou num cargo. Né? Então, o pessoal que começou a criar isso, eles vieram justamente do contexto de tecnologia, tanto que foram pessoas que, tipo assim, a holacracia foi meio que um blueprint, né, para essa metodologia de startup lean, Ana, que você está estudando, tá, para processos de produtividade, Scrum, por exemplo, para ser. Então, é por isso que fica reforçado ali o conceito que a holacracia tem uma ligação muito forte com gerar uma cultura organizacional mais horizontalizada, menos verticalizada, correto? Baseado no exercício da autonomia das pessoas, com base em uma constituição, né? Aonde em vez de você produzir, em vez do seu blueprint de empreendimento, né, de startup, vir a se transformar no longo prazo numa corporação hierárquica, ou seja, eu quero dizer o seguinte, o Google, nos anos 90, do século passado para lá, era uma startup, certo? O blueprint deles era de quem era CEO, quem era CFO, quem era o CLO, e ali você já tinha o blueprint de uma hierarquia,
de uma futura organização com hierarquia, né? Uma corporação, como eles se transformaram de fato, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a holacracia veio para servir de uma modelagem de startup para ser feita de forma horizontalizada, menos verticalizada e baseada na autonomia das pessoas, né? Com base em uma constituição de meta-acordos. Essa constituição são vários meta-acordos. Essa que foi a intenção, né? E o texto que você leu agora, Ana, tem a ver com a observação de pessoas que estudam isso, né? Tem gente que dedica a sua vida para isso, e que criaram a proposta da sociocracia 3.0, porque a sociocracia ela conversa muito com comunidades e com coletivos, e a holacracia conversa muito com organizações. Então, eles quiseram fundir, né, a dinâmica de performance e produtividade horizontalizada da holacracia com a dinâmica de tomada de decisão alargada, né, democrática, por consenso e consentimento da sociocracia, entendeu? Então, a sociocracia 3.0, André, é isso. É a união meio que das duas dinâmicas, tá? Da holacracia com a sociocracia, entendeu? Então, a sociocracia 3.0 pega dinâmicas holacráticas, né? E mistura, faz um mesh com dinâmicas sociocráticas. É basicamente isso, entendeu? Isso eu queria responder. Mas, passando isso, agora, mais claro, né? Passando isso, vamos passar para o Gustavo. Gustavo, querido, fica à vontade. Se você quiser se manifestar também, fazer sua apreciação, fica à vontade aí. Eu não vou começar a frase com não, não, mas eu ia começar. Não, não, deixa pra lá. Ainda estou absorvendo. Melhor eu me abster. Pode continuar. Você pode se abster, não tem problema não. Tá bom, gente. Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Eu acho que o que eu queria realmente passar para vocês era que a familiaridade com os termos de cada uma dessas propostas, né, só vem com o tempo mesmo, né? E não só com a leitura, o melhor entendimento, mas com a prática, né? O que eu vou propor daqui para a próxima semana é o cheiro que vocês, né, o que vocês pegaram no ar, o cheiro que vocês pegaram da sociocracia, pegaram da holacracia e que vocês já estão fazendo essa autorreflexão com a própria dinâmica da Web3Dev, correto? Tentar estabelecer elos. Eu quero dizer, olha, Vini, do que a gente faz na Web3Dev é muito semelhante a isso aqui, mas é diferente da holacracia. Isso aqui é muito semelhante com isso aqui da sociocracia. Entendeu o que eu estou falando? E aí, no final, eu quero que vocês façam... Eu vou passar esse material, na realidade, eu já passei o material antigo, que eu acho que de vocês três, eu acho que foi só a Ana que deu um mergulho, que foi aquele material, Ana, de Sociocracia 3.0. Você tem esse material com você ainda, não tem aquele link? Né? Então, você pode compartilhar esse link no chat aqui, para que o André e o Vini possam ter em mãos, também a Esther, o Gustavo, enfim. Por quê? Porque qual é a minha ideia? A ideia é a seguinte, a provocação e a ideia é a seguinte: vocês vão ter esse, entre aspas, muitas aspas, tá, galera? Exercício de casa. Ou seja, vocês vão olhar esse exercício que vocês já vêm fazendo com relação ao Web3Dev, vocês vão fazer com um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais, com um grau um pouquinho maior de resolução, tá? Olhar com um pouquinho com a lupa, né? E vão perceber o que da Web3Dev hoje conversa com sociocracia, o que conversa com holacracia, tá? E aí vocês vão pegar, uma vez que vocês fizeram essa dinâmica, vocês vão olhar vocês vão tentar compreender melhor a sociocracia 3.0, o S3, e tentar entender se a S3 já é que meio que a referência, sem vocês saberem disso, pela qual hoje a Web3Dev já trabalha. Ou seja, eu quero que vocês me digam semana que vem se realmente a sociocracia 3.0 conversa hoje com o que vem sendo a Web3Dev hoje, né? Mas, para isso, eu quero que vocês façam o exercício de interrelacionar, né? O que em termos de processos organizacionais, conversa com a holacracia e o que em termos de processo, dinâmicas de comunidade, conversa com a sociocracia. Tá bom, gente? Deu para entender o que eu falei?
Então, essa que é a proposta. Agora vamos partir para o nosso check-out, que nós já estamos estourados no nosso tempo aqui. Então, quem quiser começar, fica à vontade. Vamos lá. Então começa aqui, eu fazendo um check-out, saio curioso, como sempre, e eu achei legal, assim, ficou um pouco mais claro essa comparação, esse texto que a gente leu aqui. Estou animado semana que vem para fazer esse exercício aí de comparar, que a gente sempre fala, comparar algumas coisas, mas a gente nunca parou para analisar, entender e olhar o que a Telesep já faz, o que é de cada que é o que. Então, eu acho que vai ser legal isso aí, vai ser uma dinâmica bem interessante. Passa a palavra aí para Ana. Eu fiquei bem satisfeita com o encontro, apesar de que fiquei com uma dúvida aqui sobre, tipo, então, a partir desse momento que a gente vai fazer essa reflexão sobre a aplicação da sociocracia 3.0 na Web3Dev, a gente não vai se debruçar em outros modelos, por exemplo, os orgânicos organizacionais, para ver se tem algum fit também com a Web3Dev antes de fazer esse exercício. Assim, fiquei meio instigada do tipo assim, será que a gente não deveria avançar e fechar esse looping de estudo para depois fazer uma análise um pouco mais completa, né? Porque pelo que eu me debrucei ali na referência, é claro que eu posso ler mais, me apropriar mais do conteúdo, e até queria confirmar se é esse o link mesmo que eu mandei aqui no chat. Eu acho que na Web3 deve estar uma coisa muito híbrida, sabe? Tipo, não sei se vai ter um modelo que hoje nos atenda 100%, não. A gente está muito numa fase de experimentação e mudanças, assim, atrás de mudanças, então provavelmente a minha prévia, assim, minha prévia sensação é de que seria interessante ver outros modelos ainda para completar essa análise. Mas fico feliz da gente estar mantendo a constância aí dos encontros e passo a palavra para o André. Se me permite, André, antes de você responder, querido, deixa eu fazer um parênteses. Rápido, meus parentes, né? Vocês adoram os parentes. Você vai fazer um parênteses. Que é o seguinte, Ana querida, a gente está finalizando o sobrevoo com algum mergulho em cima dos frameworks organizacionais orgânicos. O O2 ele está na transição do organizacional orgânico para o orgânico organizacional. Então, faz sentido, até para sentir o quanto vocês conseguiram entender a diferença de sociocracia e holacracia, refletido na sociocracia 3.0, porque é um exercício, não é para adotar nada. É um exercício para sentir o quanto vocês compreenderam as diferenças e o quanto vocês conseguem compreender a sociocracia 3.0. O quanto essa sociocracia, de alguma forma, está refletida no que vem acontecendo na Web 3.0. Não é para adotar nada, muito pelo contrário. É só porque, a partir do momento, depois da semana que vem, a gente vai entrar em organizações orgânicas, correto? Que já é uma dinâmica transitivista. Vai sair do framework organizacional orgânico para os frameworks orgânicos organizacionais. Entendeu? E aí, no caso, o O2 é o tip of the spear, né? É o meio de caminho que abre essa exploração para frameworks orgânicos organizacionais. Entendeu, querida? Só isso. Não sei se eu te respondi, mas é isso aí. Fecha parênteses. Passa para você, André, querido. Legal. É sempre muito, assim, né, eu digo enriquecedor no sentido, assim, às vezes, quando alguém tenta, faz até uma pergunta, tira uma dúvida, ou aí tem os parênteses, né, eu acho que tudo isso é muito legal, porque, às vezes, com as nossas palavras, assim, a gente tentando se expressar, a gente consegue entrar num consenso, assim, de significado até, ou até mesmo de interpretação, né, dos movimentos, e isso faz com que a gente direcione melhor, né, as nossas iniciativas, consiga referenciar, né, também esses textos que a gente tem lido, né, para embasar também, né, quando a gente usar isso na prática, né, de algum modo, né, tentar assimilar. Então, acho
que é sempre um banco que a gente vai construindo assim de dados, né, de informações e coletivamente aqui a gente consegue conversar, né, também, e bem legal. E acho interessante porque acaba casando com um momento que a gente está na Web3 Dev, como a Ana falou, né, de definições, de testes, né, e então isso vai ajudar de maneira interessante assim para a gente também, e espero que isso sirva também com um caso, né, que e acho que fica exemplificado, fica interessante para ambas as partes, né, para quem quer às vezes conhecer, né, um exemplo desse modelo ou algum modelo mais próximo. Então acho legal ter essas aberturas, né, de espaço, e fico animado para o próximo encontro, né? Vou buscar estudar mais esse conceito do 3.0, que por mais que a gente já conversou em outros encontros, já foi mencionado, acho que foi o que mais me despertou essa flexibilidade, né? Essa abertura, né, de flexibilidade, e que a gente pode juntar com outros sistemas. Então, acho que é um sistema aberto, assim, né, digamos assim. Mas claro que também quero trazer elementos ali dos outros sistemas, né? Então eu vou tentar. A gente vai, né, ao longo da semana tentando fazer esses assimilações, e acho que vai ser bem produtivo, assim. Então eu já estou animado para o próximo encontro, saindo assim bem elucidado sobre esses termos. Maravilha, maravilha, maravilha. Tem a Esther aí, tem o Gustavo. Fica à vontade, ó. Pessoal, tudo tranquilo para mim. Foi legal conversar um tema diferente. Eu não estou muito acostumada a discutir esse tipo de tópico. Eu fiz física, então as discussões, apesar que eu fiz licenciatura, a gente falava um pouquinho de educação, mas era muito superficial, não se aprofundava, então talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade para me expressar. Então peço a paciência de vocês. Só isso. Tranquilo. Gustavo, querido, fica à vontade aí para fazer seu check-out. Boa noite. Então tá bom. Boa noite, gente. Então é isso, a Ana já teve que ir. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Maravilhoso. Vamos nos falando aí. Até semana que vem. Pessoal, pessoal, valeu. Falou.